A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje é muito comum as pessoas dizerem, irmãos, que são cristãos. Tornou-se comum, não é? Cada esquina, em cada lugar, as pessoas dizem que são cristãs, que se converteram, não é? Muitos tomaram essa decisão porque estavam trilhando por um caminho de perdição, drogas, prostituição, estavam vivendo no caminho errado, se destruindo, e tomaram a decisão de frequentar uma igreja, de mudar o seu hábito de vida, o seu comportamento. Muitos até não fazem parte de um sistema religioso, mas faz parte de um grupo local. E essas pessoas simplesmente estão ali por força do pensamento, né? Há muitos anos atrás, eu conheci uma pessoa em que ela reconhecia que ela estava na igreja, mas pela sua força de vontade, não porque ela havia se convertido. E isso hoje é esmagadoramente comum no meio do povo. No capítulo 3 do Evangelho de São João, versículo 3, olha o que diz. Jesus respondeu e disse para Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Veja a condição que Jesus impõe para entrar no reino de Deus, para ver o reino de Deus, para ser salvo. Era necessário que essa pessoa nascesse de novo. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 1, olha o que diz aqui, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E como é que isso acontece? Aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 22 e versículo 23, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Olha o versículo 23, irmãos. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, como é que se dá isso? Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, por intermédio da palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Esse novo nascimento se dá, meus irmãos, por intermédio da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo na vida do ser humano. Essa nova natureza é um milagre que somente o Espírito Santo ele pode realizar. Não é pela força do pensamento. Não é simplesmente pela força de vontade. Eu vou sair dessa prática e vou frequentar uma igreja. Eu vou sair dessa prática e vou passar, entre aspas, servir a Deus. Não é simplesmente uma mudança de pensamento. Não é simplesmente pela força da vontade do homem. Mas é pela obra do Espírito Santo por meio da sua palavra. Você precisa ter essa certeza no seu coração. O novo nascimento é uma experiência pessoal. Ela é intransferível. A nova natureza que é gerada dentro do ser humano que teve essa experiência com Jesus Cristo, ela não pode ser transferida para um filho, para a esposa, para um parente, para ninguém. Ela é uma experiência pessoal, íntima, que só você e Deus é capaz de se relacionar, não é? Vamos dar um exemplo, irmão. Uma vez eu estava perguntando para uma pessoa que eu estava evangelizando e eu perguntei para ele: o senhor já teve a sensação de ser perdoado por Deus? O senhor tem ideia do bem-estar de se sentir perdoado por Deus?
De repente o senhor fez um mal a uma pessoa, o senhor ofendeu aquela pessoa e o senhor percebe que o senhor cometeu um grave erro e vai lá e pede perdão para ela. E o senhor tem aquela sensação, quando a pessoa te perdoa, de bem-estar, não é? O senhor sente um bem-estar quando aquela pessoa te perdoou. Agora o senhor imagina Deus. Imagina ser perdoado por Deus. Ter os seus pecados perdoados. Ter o seu coração purificado de toda iniquidade. Ter uma nova criatura atuando dentro do seu ser. O senhor sentir um desejo natural de servir a Deus. O senhor sentir um desejo natural de buscar a vontade do Senhor. E isso de forma espontânea, não de forma forçada. Porque a religiosidade, irmãos, ela força, né? As pessoas fazem por força de vontade, por força de mente. Mas o novo nascimento é muito mais do que isso. Ela vem de um sentimento natural de uma pessoa que realmente sente a necessidade de estar em comunhão com Deus. Por exemplo, você sente vontade de beber água? Se você disser agora, olha, eu vou passar o resto da minha vida sem beber água. Você acha que isso é possível? Você acha que seria possível você dizer, olha, a partir de hoje eu não vou mais me alimentar? Você acha que humanamente é possível isso? Não. Por quê? Porque a sua natureza humana precisa da água e precisa do alimento. Aquela pessoa que teve uma experiência real e genuína de arrependimento, aquela pessoa que teve uma experiência real de novo nascimento, ela sente uma necessidade natural de buscar a face de Deus, de buscar a palavra do Senhor. Ela tem um prazer, ela tem uma sensação prazerosa, indescritível, de estar em comunhão com Deus. E se ela não fizer, ela se sente triste, ela se sente infeliz. Ela não pode ser seduzida pelo pecado e ter prazer em viver uma vida de pecado, uma vida dupla, uma vida religiosa somente. Isso não vai satisfazer a sua alma simplesmente frequentar uma igreja ou fazer uma confissão diante das pessoas apenas de palavras, apenas de algumas atitudes, mas é de uma experiência íntima, de novo gerados. Veja, irmão, ser gerado de uma semente incorruptível por intermédio da palavra de Deus. Convido você a buscar essa experiência. Se você de repente frequenta uma igreja, ou de repente você tem confessado a si mesmo que você é um cristão, mas lá no fundo do seu coração você não tem certeza da sua salvação, você não tem certeza que essa entrega ela foi real e genuína na sua vida. Eu conheci um jovem e que eu estava explicando para ele sobre o novo nascimento. Ele era membro de uma igreja, havia sido batizado, frequentava assiduamente a igreja, e eu estava explicando a ele sobre o novo nascimento. E ele estranhamente olhou para mim e falou, olha, o que é isso que você está falando? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu disse para ele, mas como o seu pastor te batizou sem explicar para você o que é novo nascimento, o que é ser um cristão? Por quê, irmãos? Porque eu posso ser membro de uma igreja, eu posso confessar uma fé, eu posso ser um pastor, eu posso ser um obreiro, um evangelista, eu posso ser o que for. Mas se eu não tiver uma experiência real e genuína de novo nascimento, a minha eternidade, ela está comprometida. Então, trate da sua eternidade, porque a eternidade é um caminho que não tem retorno. Você precisa ter uma experiência real e genuína de arrependimento, de conversão, de novo nascimento. E está aí um grande sinal. Se você não tem prazer em buscar a palavra de Deus, se você não tem satisfação em buscar uma comunhão mais íntima e profunda com Deus, se você não tem satisfação
em obedecer à palavra do Senhor, é um sinal claro de que você nunca teve uma experiência de novo nascimento. Mas, se as coisas do mundo te seduzem, se as coisas materiais te seduzem, e você tem vivido uma vida religiosa, e essa vida, ela não preenche o vazio do seu coração, você sabe que há um vazio, e esse vazio é sinal claro de que você não teve uma experiência de novo nascimento. Procure tratar da sua eternidade o quanto antes, porque a eternidade é um caminho que não tem retorno. Podemos ficar aqui durante muito tempo falando sobre evangelho, a palavra, podemos ficar falando sobre evangelismo, sobre alguns temas que estão muito evidentes nos nossos dias, temas como profecias, dons espirituais e tudo mais. Mas tudo isso, ele não pode ser comparado ao valor que você deve dar à sua experiência real e genuína de arrependimento. Você ter absoluta certeza que você um dia arrependeu-se de seus pecados, que um dia o Senhor Jesus entrou no seu coração e transformou-o num coração novo. E que hoje você naturalmente anseia pela presença do Senhor. Pense nisso. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.